Dizem que os animais selvagens não se lembram, que o tempo apaga até os laços mais profundos, que os leões, especialmente os velhos e doentes, se tornam imprevisíveis e perigosos. Mas, quando uma mulher de 78 anos decidiu ver o leão, com quem havia compartilhado sua vida por mais de 15 anos pela última vez, ela não temia o desconhecido. Ela sabia que a memória dele, assim como o amor que compartilhavam, era imortal. Porque, às vezes, a lealdade verdadeira é mais forte do que qualquer lógica ou tempo. E quando se tem uma conexão como essa, a morte não é o fim. Às vezes, é apenas o começo. Olá, sou Carlos Mendes, roteirista apaixonado por histórias que tocam a alma e desafiam a lógica do que é possível. Esta história é apenas o começo de um vínculo que vai muito além do que vemos na superfície. E eu quero saber, você já vivenciou um amor tão profundo que desafiou todas as expectativas? Comente abaixo, porque adoraria ouvir sua história. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ser o primeiro a receber mais histórias reais e emocionantes como essa. Agora, mergulhe comigo nessa bela história. Era uma manhã fria de outono, quando Maria Hernandes, com seus 78 anos, se levantou mais cedo que de costume. Seu corpo envelhecido já não tinha a mesma energia de antes, mas sua mente, afiada como sempre, refletia sobre a decisão que tomara. A decisão de enfrentar a incredulidade de todos, desafiar as regras não ditas e voltar ao zoológico para ver Gollum, o leão que ela cuidou por tantos anos. Você realmente acha que ele vai te reconhecer? Perguntaram-lhe os colegas. Gollum está cego, está velho e nem mesmo se lembra dos rostos humanos. Ele pode ser perigoso, Maria. Ele pode te machucar. Essas palavras ainda ecoavam na mente de Maria. Eles estavam errados. Ela sabia disso. O vínculo que ela e Gollum haviam criado ao longo dos anos era profundo, algo que não poderia ser quebrado por tempo, idade ou debilidade física. Ela sentia de algum modo que o leão a reconheceria. Gollum era um leão majestoso, um animal grande e imponente que, em seus melhores dias, dominava o zoológico. Mas, nos últimos tempos, ele havia se tornado um reflexo do que o tempo faz com todos: frágil, debilitado, quase irreconhecível. Sua visão, uma vez tão aguçada, agora estava quase totalmente perdida. E o corpo musculoso de outrora estava encurvado, como se a idade tivesse sugado a força dele. Mas o que as pessoas não entendiam, o que ninguém poderia explicar, era que Maria e Gollum compartilhavam algo único, uma história de amizade, uma conexão que desafiava as explicações mais lógicas. Não há mais razão, Maria. Ele já não é o mesmo, disseram-lhe todos. As palavras eram como facas em seu coração, mas ela não podia ignorar o que sentia. O que ela sentia era mais forte que qualquer lógica, mais potente que qualquer explicação científica. Ela sabia que o amor entre ela e o leão nunca desapareceria. E aquela última visita ao zoológico, para vê-lo pela última vez, era algo que Maria sabia que precisava fazer. Naquela madrugada fria, Maria se levantou cedo, vestiu seu casaco surrado, pegou sua bengala e, com passos lentos e decididos, dirigiu-se ao zoológico. O céu estava escuro, ainda sem a luz do sol, mas o frio da manhã não a impedia. Seu coração batia rápido, misturado entre ansiedade e uma serenidade inusitada. Ela havia vivido tantos anos ao lado dos animais, sendo tratadora, amiga e cuidadora deles. Mas Gollum sempre teve um lugar especial em sua vida.
Ele havia sido resgatado de um circo ilegal, quando ainda era um filhote, e Maria havia sido a primeira a cuidar dele. Ela lembrou do medo dele, dos olhares de desconfiança que ele lhe dava, e como, com o tempo, ele começou a confiar nela. Como ele aprendeu a relaxar ao ouvir sua voz. O zoológico estava silencioso e deserto quando Maria chegou. Os caminhos, que ela já conhecia tão bem, estavam vazios, e as sombras das árvores, agora sem folhas, pareciam se estender por toda a propriedade. Ela seguiu pela trilha de cascalho até a jaula de Gollum. O som dos próprios passos de Maria era o único som que preenchia a quietude do lugar. O portão da jaula de Gollum estava fechado, mas as grades mal escondiam a grandeza que restava no leão. Maria se aproximou, sentindo o peso da decisão que tomara. "Eu só preciso ver você mais uma vez, Gollum", sussurrou ela para si mesma, sem saber o que esperava encontrar. O leão estava ali, sentado em um canto do recinto, quieto, com os olhos quase fechados, um olhar distante. Maria parou diante das grades, respirando fundo. Os outros tratadores não acreditavam que a visita faria sentido. Eles a haviam avisado várias vezes, mas Maria sabia que não podia ignorar o que sentia. Para ela, aquele leão era mais que um animal. Ele era como um filho. Os anos que passaram juntos tinham criado uma história que as palavras não podiam descrever. Maria estendeu a mão lentamente, tocando as grades que a separavam de Gollum. "Você se lembra de mim?" Ela perguntou, como se o leão pudesse entender as palavras. O leão não se moveu. Suas costas estavam arqueadas, e seu corpo parecia maior do que ela lembrava. Mas os olhos, agora opacos pela cegueira, não haviam mais. Maria sentiu um aperto no peito. Ela estava diante do seu amigo, mas a distância entre eles parecia maior do que nunca. Ela fechou os olhos por um momento, sentindo a dor e a saudade da conexão que já não era mais visível. "Eles estão todos errados, Gollum", sussurrou Maria. "Você me conhece? Eu sei que conhece." As palavras escaparam como um suspiro, e ela permaneceu ali, observando-o em silêncio. O que ninguém entendia era que Maria e Gollum tinham uma ligação que não dependia do olhar. Eles compartilhavam algo que ia além da visão, uma memória emocional, uma confiança mútua, algo que, mesmo com o tempo, jamais seria esquecido. Enquanto Maria permanecia diante da jaula, o zoológico parecia em paz, mas no fundo de seu coração, ela sabia que essa visita não seria como as outras. Não era apenas a última vez que ela veria o leão, mas a última vez que sentiria o peso desse vínculo que transcendeu a lógica, a razão e o tempo. Ela estava ali, desafiando todas as expectativas, acreditando, mais uma vez, que o amor que ela e Gollum tinham era real. E naquele momento, ela sabia que a verdade estava bem diante dela, no silêncio daquele encontro silencioso, naquele lugar onde a natureza humana e a selvagem se encontravam. Maria sempre soubera que seu trabalho no zoológico não era apenas sobre alimentar e limpar os recintos. Era mais profundo, mais pessoal. Como tratadora, ela possuía uma conexão única com os animais. Não era apenas sobre os cuidados físicos, mas sobre o cuidado emocional, o toque suave que acalmava, a paciência que curava. Ao longo dos anos, ela aprendeu a ler os olhos de cada animal, a perceber suas necessidades, suas tristezas e suas alegrias. Mas, com Gollum, tudo foi diferente. Ele não era apenas um leão. Ele era um ser com quem ela compartilhava uma ligação rara e inexplicável. Quando Gollum chegou ao zoológico, ainda filhote,
Ele estava frágil e traumatizado. Vindo de um circo onde fora maltratado, ele não confiava em ninguém. Seus olhos, antes brilhantes e curiosos, estavam opacos de medo. Seu corpo tremia sempre que alguém se aproximava. Mas Maria não se afastou. Ao contrário, ela sentou-se ao lado de sua jaula dia após dia, sem pressa, sem expectativas. Ela falava com ele em voz baixa. Sua presença era sua única oferta. E, com o tempo, Gollum começou a se acostumar com ela. No início, ele apenas a observava, desconfiado, sem se mover, mas Maria persistiu. Ela sabia que o tempo e a paciência eram as chaves para ganhar sua confiança. Durante semanas, ela o observou de longe, e ele, ela. Gradualmente, Gollum começou a se aproximar da grade da jaula quando ela se sentava ali. Um pequeno passo para um leão tão grande, mas um passo imenso para o vínculo entre os dois. Certo dia, Maria trouxe um pedaço de carne, mas não insistiu para que Gollum comesse. Ela simplesmente colocou o pedaço de carne à frente dele e se afastou, sentando-se em silêncio. Gollum, desconfiado, mas com fome, encarou a carne por longos minutos. Ele se aproximou lentamente, com passos cautelosos. Então, com um movimento delicado e inesperado, ele pegou a carne e se afastou, mordendo-a com suavidade. Maria não falou uma palavra, mas dentro de si sabia que algo tinha mudado. Era o começo da confiança. Passaram-se semanas e semanas, e cada pequeno gesto de Gollum para com ela era uma vitória. Um dia, quando Maria entrou no recinto para alimentá-lo, ele se aproximou e, sem hesitar, encostou sua enorme cabeça na sua mão estendida. Maria sentiu uma onda de calor e emoção ao ver o leão, ainda jovem, mas agora confiando nela. Ele finalmente reconhecera o que ela sentia por ele. Um carinho incondicional e uma compreensão profunda de que ele não estava mais sozinho. Com o tempo, a conexão deles foi além da simples alimentação e cuidados. Maria começou a cantar para Gollum todas as noites. Era uma cantiga suave, uma melodia que ela aprendeu quando era pequena, algo que sua mãe cantava para ela adormecer. Maria não sabia exatamente por que cantava para ele, mas sentia que aquele momento de calma, aquela melodia, poderia transmitir-lhe algo que palavras não conseguiam. E, para sua surpresa, Gollum começou a ronronar. Um som suave, profundo, que Maria sabia ser um sinal de contentamento. Os outros tratadores observavam com ceticismo. Gollum nunca vai se acostumar com você, Maria. Ele vai crescer e se tornar agressivo. Você sabe disso, não é? Diziam eles. Mas Maria não se deixou abalar. Ela sabia que Gollum não era apenas um animal selvagem. Ele era um ser sensível, como ela. Ele precisava de paciência, de compreensão. E ela estava disposta a dar isso a ele, independentemente do que os outros pensassem. Gollum foi crescendo, seu corpo se tornando cada vez mais imponente. A juba dourada começou a se formar, e ele se tornava o leão majestoso que todos conheciam no zoológico. Mas, para Maria, ele ainda era o filhote frágil que ela havia conhecido anos antes. Ele ainda era o leão que, sempre que a via, vinha correndo até as grades, com o ronronar profundo ecoando em seu peito. A conexão deles havia evoluído. Agora, Gollum não se contentava apenas em ser alimentado. Ele queria a presença de Maria, ele queria sua companhia, seu toque. E foi nessa relação de cuidados e confiança que o vínculo deles se consolidou. Maria sabia que havia algo especial entre ela e Gollum, algo que ia além da convivência diária no zoológico.
Ela estava criando não apenas uma conexão com um leão, mas com um amigo, com um ser que, assim como ela, havia sido moldado pela vida de uma maneira única. Juntos, eles haviam superado medos, desconfianças e dificuldades. E com o tempo, o amor deles não podia mais ser questionado. Era real, era inquebrável. Você é meu filho, Golum. Você sempre será meu filho, disse Maria para o leão uma tarde, enquanto acariciava sua juba, um gesto que ele agora aceitava com prazer. O que os outros diziam não importava mais. Eles tinham se encontrado no meio de suas próprias jornadas, e a conexão que compartilhavam era mais forte do que qualquer argumento cético. Ela sabia que Gollum sentia o mesmo. Eles eram família, apesar das barreiras físicas, das diferenças naturais. Eles haviam construído algo que transcendeu o tempo, que desafiou qualquer lógica. Agora, quando Maria olhava para Gollum, não via um animal selvagem, mas um amigo, um companheiro de vida. Não havia mais dúvida. Eles haviam formado uma conexão que era, sim, imortal. Maria sempre soubera que seu corpo não era mais o mesmo. Ao longo dos anos, ela sentia as dores nas costas, as articulações mais rígidas e a fadiga que parecia nunca passar. Cada dia que passava no zoológico era um desafio, mas ela nunca se queixou. A paixão por cuidar dos animais, especialmente de Gollum, a mantinha de pé. Mas quando o médico lhe disse que ela não poderia mais continuar seu trabalho, Maria não teve como negar. O tempo, inevitavelmente, havia chegado. Maria, você precisa parar. Seu corpo não aguenta mais esse esforço. O diagnóstico é claro, disse o médico, com sua voz grave e cuidadosa. Ela se sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre ela. A dor no peito foi instantânea, mas o que mais a abalou não foi a perda de sua força física. O que mais doía era saber que teria que se afastar de Gollum, do leão que ela considerava parte de sua vida, de sua família. Eu não posso deixá-lo, pensou, mas sabia que não tinha escolha. Nos dias seguintes, Maria tentou ignorar a realidade. Ela continuava indo ao zoológico todos os dias, preparando as refeições para os animais, limpando os recintos, cuidando de Gollum como sempre fizera. Mas algo estava diferente. Cada movimento que fazia, cada passo que dava, parecia pesar mais. Seu corpo não respondia como antes, e isso era doloroso de admitir. Gollum, por sua vez, parecia perceber que algo estava errado. Quando ela chegava perto de sua jaula, ele já não vinha correndo para cumprimentá-la como fazia antes. Ele se deitava em um canto, com os olhos fixos nela, como se esperasse que ela falasse alguma coisa. Maria sabia que ele sentia a mudança, que ele já estava ciente da separação que se aproximava. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia que ele não a abandonaria, não mesmo com sua saúde deteriorada. Eu não sei como fazer isso, Gollum, murmurou Maria enquanto acariciava a juba do leão, seu coração apertado com a iminente perda. O leão, como sempre, permanecia quieto, seus olhos cansados acompanhando cada movimento dela. Maria não podia mais ignorar a gravidade da situação. O tempo que ela passara com Gollum, cuidando dele e sendo cuidada por ele, estava prestes a ser interrompido. E a ideia de que isso aconteceria sem que ela pudesse evitar a dor era quase insuportável. Os colegas do zoológico, que sempre a observavam com uma mistura de respeito e ceticismo, começaram a perceber que algo estava errado. Maria, você precisa pensar em sua saúde. O Gollum não vai entender, mas você precisa se cuidar, disseram,
preocupados com seu estado. Ela sabia que estavam certos, mas não conseguia ver uma maneira de deixar Gollum para trás. Como poderia abandonar aquele leão que estava ali por tanto tempo, que havia compartilhado momentos de sua vida com ela? Como explicar a um animal como Gollum que ela já não poderia estar lá para ele todos os dias? Ela tentou conversar com ele, tentou explicar da maneira mais simples possível, como se ele fosse um ser humano. Eu vou ficar bem, Gollum, mas eu tenho que ir. O tempo, o corpo, tudo está pedindo para que eu me retire. Eu espero que você entenda. Você sempre será meu filho, mas a vida está me chamando para algo diferente agora. As palavras, ditas em voz baixa, pareciam não alcançar o leão. Seu olhar permanecia fixo, como se estivesse esperando algo mais. As semanas seguintes foram um turbilhão de sentimentos contraditórios. Maria tentava, de todas as maneiras, adiar a separação, mas sabia que não poderia fazer isso para sempre. O médico tinha sido claro. Ela não poderia mais continuar com o trabalho no zoológico. Seu corpo já não aguentava o esforço diário de carregar baldes de ração, de limpar os recintos pesados. O peso da responsabilidade parecia esmagá-la a cada passo. E assim, com o coração apertado, Maria se viu encarando a inevitabilidade de sua aposentadoria. Ela não queria ir embora. Não queria deixar Gollum, seu amigo leão, seu companheiro de tantos anos. O medo da perda pairava sobre ela a cada dia. O medo de que Gollum não a entendesse. O medo de que ele se sentisse abandonado, como tantos outros animais já haviam se sentido antes. Esse medo a corroía mais do que qualquer dor física. Gollum, por favor, me perdoe por isso, dizia Maria com os olhos marejados enquanto acariciava o leão pela última vez. Eu não quero te deixar, mas talvez seja a hora, o tempo, o meu corpo. Tudo está me dizendo que devo ir. O leão não respondeu. Apenas manteve seus olhos fixos nela, como se, em algum lugar profundo, soubesse da dor que ela sentia. Mas Maria sabia que a separação não era uma escolha fácil. A ansiedade e o medo de como Gollum reagiria à sua ausência se misturavam com o sentimento de impotência. Como ela poderia partir sem que ele soubesse, sem que sentisse o peso de sua despedida? Ela não queria ver o sofrimento do leão, mas não tinha mais escolha. A despedida estava chegando, e Maria não sabia como explicar isso para ele. Os dias que se seguiram foram marcados por um silêncio pesado. O zoológico parecia mais vazio do que nunca. Cada vez que Maria passava perto do recinto de Gollum, ela sentia a saudade antecipada. Cada vez que ele se aproximava dela, ela sabia que aquilo era um adeus, um lembrete de que tudo estava mudando. Ela tentava se preparar, mas a verdade é que nunca estaria realmente pronta para o que estava prestes a acontecer. Os dias seguintes à notícia da aposentadoria de Maria foram marcados por um silêncio pesado e crescente. A realidade do afastamento iminente de seu posto no zoológico se tornava mais evidente a cada dia. Mas o peso maior não estava nas tarefas diárias que ela perderia, nem no vazio da sua rotina. O que realmente consumia Maria era a ideia de que teria que deixar Gollum, o leão, que ela havia cuidado com tanto amor e paciência, para trás. Ele era mais do que um animal para ela. Era uma parte de sua vida, sua família. Cada vez que ela passava pelo recinto de Gollum, seu coração se apertava. O leão, agora idoso e cego, parecia estar ciente da tristeza de Maria. Ele não se aproximava da grade como antes.
quando vinha correndo para cumprimentá-la, com o ronronar profundo e a grandeza de sua presença. Agora ele ficava em seu canto, com os olhos sem brilho fixos nela, como se esperasse que ela dissesse algo mais, algo que talvez explicasse por que ela se afastava. Naquela última noite, antes de sua aposentadoria definitiva, Maria tomou a decisão que sabia que teria que tomar. Ela se dirigiu ao zoológico uma última vez, mais cedo do que o normal, já com o sol baixo no horizonte, tingindo o céu de laranja. Ela sabia que essa noite não seria como as outras. Não seria só mais uma noite ao lado de Gollum. Ela sentia, no fundo, que era a despedida que vinha sendo antecipada nos últimos meses. Chegando perto da jaula de Gollum, Maria se sentou no banco de sempre, no mesmo lugar onde tantas vezes sentira a paz ao lado do leão. Ele estava lá, deitado, mas ainda observando-a com aquele olhar que, mesmo cego, parecia ver além da matéria, além da distância. Ele sabia, assim como ela sabia, que aquele momento era diferente. Era o momento do fim, mas também da aceitação. Gollum, Maria sussurrou, sua voz trêmula, mas cheia de carinho. Eu sei que você sabe o que está acontecendo. Eu não quero te deixar. Mas a vida me chama para outro caminho. Ela sentiu lágrimas quentes invadindo seus olhos. Mesmo com as palavras carregadas de emoção, ela não queria que ele a visse triste. Não naquele momento. Ela queria que ele soubesse que a decisão que estava tomando não a fazia menos ligada a ele. Eles sempre teriam o vínculo, a memória de tantos anos compartilhados. Foi então que, para sua surpresa, Gollum se levantou, com dificuldade, seus movimentos mais lentos do que nunca. Ele se arrastou até as grades e Maria, com o coração apertado, estendeu a mão através das barras. Ele chegou mais perto, quase como se quisesse sentir sua presença pela última vez, e apoiou sua cabeça contra a mão dela. Maria sentiu o calor do corpo dele, o peso de uma vida inteira juntos, mas também a fragilidade de seu ser. Ele estava ali, ciente da despedida, mas também ciente da lealdade que sempre os uniu. Maria começou a cantar, como sempre fazia. A mesma canção suave que ele parecia reconhecer como um conforto. Dorme, dorme, meu menino, que a noite já chegou. Dorme, dorme, pequenino, que o sol já se deitou. Sua voz estava embargada, mas ela continuava sem pressa, como se soubesse que esse seria o momento mais importante de todos. Gollum, como tantas vezes antes, deitou-se contra as grades, fechando os olhos lentamente, o ronronar começando suave, mas intenso. Ele confiava nela, ele a amava, assim como ela o amava. O som da canção, mesclado com o ronronar de Gollum, parecia preencher o zoológico inteiro. Era como se o tempo parasse, como se o mundo ao redor desaparecesse, e tudo o que restasse fosse aquele momento. Maria sabia que essa noite, essa despedida, era um reflexo da vida que viveram juntos, uma vida de paciência, de superação e de amor. Quando a música parou, ela ficou ali, sentada em silêncio ao lado do leão, o olhar dele fixo nela. Ela não sabia o quanto mais ele entenderia, mas sabia que ele reconhecia o valor daquela despedida. Não havia palavras necessárias. Eles compartilhavam algo que os outros nunca poderiam entender. O sol se foi, e as estrelas começaram a aparecer no céu noturno. Maria, com a mente cheia de memórias, se levantou lentamente, sabendo que era hora de se afastar. Ela deu um último olhar a Gollum, tocando sua juba mais uma vez, sentindo a solidez
e a vitalidade que ainda restavam nele, mas também a inevitabilidade da separação. Adeus, meu filho. Você sempre será minha família, ela sussurrou. Gollum, como se soubesse, a observou se afastar. Ele não fez mais nada. Ficou ali, com os olhos fixos nela, uma lealdade silenciosa estampada em seu rosto, reconhecendo a despedida, reconhecendo que, embora a separação fosse dolorosa, o amor entre eles não se desfaria. Ele a viu se afastar até desaparecer na escuridão da noite, mas seu olhar permaneceu onde ela estava, como um eco silencioso de uma conexão que nunca seria quebrada. A aposentadoria de Maria Hernandes chegou com um vazio difícil de descrever. O zoológico, antes um lugar de rotina e propósito, agora parecia apenas uma lembrança distante, algo que ela sabia que teria que deixar para trás, mas não conseguia se acostumar. O que mais a consumia era a perda de Gollum. O leão havia sido mais do que um animal de trabalho. Ele fora seu companheiro constante, sua razão para continuar em muitos dias difíceis. Seu amigo leal. Maria sentia sua ausência todos os dias. Embora fosse uma mulher forte, agora, à beira dos seus 80 anos, ela se via lutando contra uma sensação de que algo vital estava faltando em sua vida. Ela sentia o peso de seus anos e a dor de um corpo cansado, mas a saudade de Gollum era ainda mais profunda. Ele já estava velho. Seus movimentos eram mais lentos, seus olhos menos brilhantes. Mas, sempre que ela visitava o zoológico, o coração se aquecia ao ver o leão, com sua juba enfraquecida e sua pele manchada pela idade, ainda buscando por ela. Naquela manhã fria, Maria acordou antes do sol nascer, como fazia nos velhos tempos. Seu corpo ainda doía, e sua mente estava cheia de pensamentos sobre Gollum. Ela sabia que o leão estava com a saúde cada vez mais debilitada, mas não queria acreditar que a despedida definitiva se aproximava. O zoológico estava silencioso naquela manhã. Era como se o próprio lugar sentisse que algo grande estava prestes a acontecer. Ao entrar no recinto de Gollum, Maria encontrou o leão deitado, seus olhos ainda fixos nela, mas com a energia de antes, agora desaparecendo lentamente. A luz da manhã começava a iluminar o céu, e a visão de Gollum, tão grande e majestoso, mas agora envelhecido e frágil, partiu o coração de Maria. Ela se aproximou dele devagar, com passos lentos, temendo o que sabia que estava prestes a acontecer. Meu velho amigo, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Eu sempre estarei com você. Eu sempre vou lembrar de tudo que vivemos. Ela sentou-se ao seu lado, tocando sua juba com as mãos tremendo. Gollum, o leão que ela havia resgatado, o leão que ela havia criado, ainda estava ali. Mas o fim estava perto. Maria ficou ali por horas, com a cabeça inclinada para ele, observando o leão em silêncio. Ela sabia que aquele era o momento que ela temia. Era a última vez que ela poderia estar ao lado de seu amigo de uma vida inteira. Ele estava respirando com dificuldade e seu corpo estava cansado. O silêncio ao redor deles parecia quase pesado demais para suportar. Finalmente, foi então que, com grande esforço, Gollum se levantou. Seus movimentos eram mais lentos do que nunca, mas, como sempre, ele se aproximou dela. Maria sentiu um calor imenso ao ver o esforço dele para chegar até ela. Quando ele chegou perto o suficiente, ele parou. Sem palavras, sem rosnados, ele apenas a olhou. Era um olhar profundo, cheio de compreensão, como se ele soubesse o que estava acontecendo, como se ele entendesse que este seria o último momento juntos.
Com um esforço silencioso, Gollum deitou sua cabeça sobre a mão de Maria. Ela chorou, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não havia mais espaço para palavras, nem para promessas. A conexão entre eles, forjada por anos de amor e paciência, transcendia o tempo, o espaço e agora, até mesmo a vida e a morte. Maria sentiu o calor do corpo dele, agora mais frágil, mas ainda forte em sua essência. Ela acariciava sua cabeça e ele se aninhava mais contra sua mão, como se quisesse absorver o máximo de sua energia, a última lembrança de uma vida inteira de lealdade. Adeus, Gollum, ela sussurrou, sentindo o peso do momento em cada palavra. Eu nunca vou te esquecer. Você sempre será meu filho. Gollum, em um último gesto, levantou a cabeça, olhando-a profundamente, com seus olhos ainda brilhando com uma sabedoria silenciosa. Eles ficaram assim por um longo tempo, Maria cantando para ele, como sempre fazia, embora a voz dela estivesse fraca, quebrada pela dor e pela emoção. O ronronar de Gollum, embora fraco, ainda estava lá, profundo e vibrante, um som que Maria reconhecia em sua alma. Quando o momento chegou ao fim, quando o último suspiro de Gollum ecoou na manhã fria, Maria sabia que ele tinha partido em paz. Ele havia cumprido sua parte. Ele a amava e ela o amava. Ele o havia feito sentir-se acolhido e ele o amava por isso. Enquanto ela olhava para ele pela última vez, deitada em sua cama, Maria viu os olhos de Gollum fechando lentamente. Seu último olhar era cheio de paz, como se ele tivesse finalmente aceitado o fim de sua jornada. Ele se afastou de Maria com dignidade, o corpo frágil se deitando novamente em seu lugar favorito. Quando os funcionários do zoológico chegaram mais tarde, encontraram o corpo de Gollum com um semblante de serenidade, como se ele tivesse ido para o descanso final, sabendo que sua lealdade nunca seria esquecida. Maria ficou sozinha por algum tempo, em silêncio, com os pensamentos na memória do leão. Ela sabia que aquela era a despedida mais difícil de sua vida, mas também sabia que a conexão deles transcenderia a morte. Gollum viveria em seu coração, na memória dos momentos que compartilharam, e sempre seria o amigo fiel que a acompanhou até o fim de sua jornada. Após a morte de Gollum em seus braços, Maria carregou um silêncio doloroso que parecia não ter fim. A imagem do leão, cerrando seus olhos diante dela, permanecia presa em sua mente cansada. Cada detalhe daquele último momento se repetia como um filme lento e eterno. O peso da perda era quase físico, um vazio impossível de preencher novamente. Ela tentava seguir sua rotina, mas nada parecia fazer sentido sem seu companheiro. O zoológico, agora um lugar de memórias, tornara-se um santuário emocional para ela. Mesmo aposentada, Maria caminhava até o portão todos os dias, buscando algum consolo. Não buscava ver outros animais, mas apenas sentir a presença que ali ficara. Gollum não estava mais vivo, mas havia algo nele que permanecia ali. O recinto parecia guardar o eco da vida que ele tivera ao lado dela. Maria começou a envelhecer rapidamente após a partida do leão, como se algo essencial tivesse morrido também. As dores antigas se intensificaram e cada manhã exigia mais coragem para levantar. Mesmo assim, ela mantinha a promessa silenciosa de nunca esquecer seu grande amigo. Passava horas sentada em sua cadeira, olhando o horizonte com saudade profunda. Muitas vezes, fechava os olhos e ouvia a respiração pesada de Gollum ao seu lado. Em algumas noites, ela acordava chamando por ele,
como se esperasse uma resposta. Nos sonhos, Gollum aparecia jovem novamente, forte, imponente, mas sempre doce com ela. Esses sonhos eram sua única fonte de paz, como visitas de amor que nunca terminavam. Ela sabia que o vínculo entre os dois havia ultrapassado qualquer limite de tempo. Era algo que nem a morte conseguia levar completamente embora. Certo amanhecer, Maria acordou com uma sensação estranha, como um chamado distante. Era como se Gollum estivesse esperando por ela em algum lugar invisível. Movida por esse sentimento, vestiu-se lentamente e decidiu visitar o recinto novamente. Caminhou com passos curtos e arrastados, mas determinada, como nos velhos tempos. A brisa fria daquele dia parecia carregar um recado silencioso, quase espiritual. Quando chegou ao zoológico, os funcionários a cumprimentaram com respeito e carinho. Sabiam do vínculo poderoso entre ela e Gollum, e sempre a tratavam com ternura. Permitir sua entrada era quase uma homenagem à história que os dois haviam vivido. Maria andou até o antigo espaço de Gollum, onde tantas memórias repousavam silenciosamente. O recinto ainda guardava o cheiro da terra que ele gostava e o silêncio que o acolhera. Sem dizer nenhuma palavra, ela se aproximou da grade e tocou o metal gelado. Sentiu uma corrente suave passando por sua pele, como se Gollum a tocasse de volta. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela lembrava sua última canção para ele. Aquela canção que embalara o último suspiro do leão, agora embalava seu próprio coração. Maria abaixou-se lentamente, segurando um pouco da terra que ele costumava pisar. Acariciou o chão com reverência, como quem toca uma lembrança sagrada e eterna. Em seu peito, sentiu uma paz profunda, algo que não experimentava desde sua partida. Era como se, naquele momento, Gollum estivesse ali, acompanhando seu gesto com carinho. Ela fechou os olhos e murmurou, "Meu menino", repetindo o apelido dito tantas vezes. A brisa tocou seu rosto mais uma vez, suave como um último abraço silencioso. Sentindo o corpo enfraquecer, Maria encostou-se devagar à parede próxima do recinto. Respirou fundo várias vezes, tentando manter o equilíbrio, mas a força já lhe faltava. Uma estranha serenidade tomou conta dela, como se finalmente estivesse voltando para casa. Não havia medo, nem dor, apenas uma calma absoluta, preenchendo cada parte de sua alma. Era como se Gollum estivesse guiando sua respiração, dizendo que ela não estava sozinha. Maria abriu os olhos lentamente e encarou o espaço vazio onde ele costumava deitar. Em sua mente, ele estava ali novamente, forte e belo, com os olhos cheios de ternura. Ela estendeu a mão, imaginando sentir a juba macia que tantas vezes acariciara. Uma lágrima escorreu, não de tristeza, mas de gratidão pura e profunda. Ali, naquele instante silencioso, ela entendeu que sua jornada estava completa. O corpo de Maria, então, relaxou, como se finalmente encontrasse o descanso tão esperado. Seu último suspiro saiu calmo, leve, quase um sussurro de amor eterno. Os funcionários a encontraram minutos depois, sentada, apoiada, com expressão serena. Parecia dormir, como se o peso da vida tivesse, enfim, se dissolvido em paz. Na mão dela ainda havia um punhado de terra do recinto de Gollum, segurado com carinho, e em seu rosto um leve sorriso dava a certeza de que ela não partira sozinha. Muitos acreditam que ela se encontrou com Gollum novamente, em algum lugar além da dor. Outros dizem que a alma dela apenas seguiu o caminho
que o amor havia traçado. Mas a verdade é simples. Maria morreu onde seu coração sempre pertenceu, junto dele. E o eco desse amor imortal permaneceu para sempre ecoando naquele zoológico silencioso.